E aqui nós estamos ao lado de Márcio Martins, hoje presidente da SERB. Ele fala para os amigos da Líder FM sobre a importância de um evento, um encontro como esse, Márcio. Um abraço para todos aqui da região do Vale do Jiquiriçá. Eu diria que nesse evento, Valmir, a gente teve uma oportunidade de verificar o quanto estamos evoluindo tecnologicamente. Fizemos um evento desse aqui com o Jair Cesarinho, com a participação de todos vocês em 2015, e 5 anos depois, tudo que a gente discutiu lá atrás mudou. Então, o que a gente discutiu naquela época de transmissão esportiva, de arbitragem, de futebol, federação e tudo mais, já acabou lá mesmo. Então, 5 anos depois, a gente traz aqui Arilson para falar do VAR, que é uma mudança radical tecnológica na arbitragem, e Luiz Ademar, que vem de São Paulo, para mostrar como São Paulo já está à frente dos outros estados, e sempre foi assim, porque São Paulo é um outro mundo, é um país dentro do Brasil, e o quanto ele tem colocado as novas plataformas em evidência. Então, a gente está no Brasil inteiro credenciando pessoas do rádio tradicional, profissionais do rádio tradicional, mas o que tem aumentado na SEB, por exemplo, já começou isso na ACS, onde ele era o presidente, e hoje é o Eric, que é companheiro dele da Gazeta Esportiva, inclusive, é uma multidão de profissionais migrando para rede social, Facebook, YouTube e rádio web e TV web. Então, esse é o futuro já está aqui, já chegou, só não enxerga quem não quer. São várias oportunidades, vários atrativos e várias opções para o público consumidor, para o nosso ouvinte do rádio tradicional que está migrando para as redes sociais e para as plataformas de streaming. Um teaserzinho aqui em relação ao que falou Luiz Ademar. A interatividade com o ouvinte e o telespectador fidelizado. Isso vai diminuir mais um pouco a participação do repórter de pista, tua avaliação em relação a isso, já que você é um repórter de pista nato. A gente tem que observar também a questão, não é questão de ser saudosista, mas a questão de uma realidade, de uma cultura nossa. Eu não concordo com essa tese de que essa participação diminua a participação do profissional. Não. Eu, por exemplo, há 5 anos que eu uso o WhatsApp nas minhas transmissões, uso nos meus programas, porque eu acho que ele dá uma referência do que é o que o torcedor quer. Então, às vezes eu vou com um assunto, olha, o Bavi domingo e tal, aí vem um torcedor e toca num assunto que eu não ia tocar, não estava na minha pauta. Mas se ele tocou é porque está no interesse dele, se está no interesse dele, está no interesse de outro. Então, ele me norteia com relação ao programa que eu estou fazendo. Na transmissão de futebol, ele não vai substituir o repórter, não tem como isso. Agora, a mudança é trazer esse cara que está lhe ouvindo, acrescentar ele na sua transmissão esportiva. Eu já faço isso hoje, mas muito menos do que já se faz em São Paulo. Em São Paulo, o torcedor faz o programa praticamente. E aqui eu ainda tenho resistência com relação a isso. Mas não porque vai tirar espaço do profissional, não. Mas é claro que no momento que você está transmitindo um evento, seja ele qual for, ou de futebol, ou de outra situação, você ter a participação desse cara que está lá, ou do parente dele que está jogando, por exemplo, você traz ele para cá e diz assim, pô, eu não sou um ouvinte só, eu sou um ouvinte, um telespectador, mas eu também participo do programa, eu participo porque os caras me deixam falar. Porque depois da rede social, amigo, observe, antigamente isso era uma palavra, a minha, a sua, a dele. Então, por quê? Porque eles não tinham espaço, o rádio era seu, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada, você não podia comentar. O ouvinte era para ouvir, no máximo o telefone, quando começou a evoluir para ele passar, vamos no ar com o ouvinte e tal. Pronto, hoje não, hoje o cara dá uma opinião, a opinião dele viraliza na internet porque ele foi muito bem naquilo ali. Por que a gente vai deixar somente a nossa equipe comentar se você tem pessoas tão boas quanto a gente, só que não tem espaço para estar ali? Então eu acho que a gente agrega quando a gente traz pessoas que já fazem isso nas redes sociais dele, que tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, e a gente nem sabe que ele tem esse tanto de gente seguindo ele, porque ele é bom, porque ele tem participação, porque ele tem envolvimento na sociedade. Então eu acho que isso dá para aliar e combinar os profissionais que são do ramo, com outro profissional que é um engenheiro, que é um médico, que também gosta de futebol, porque cada um tem um sentimento de torcedor, e ele quer dar participação dele. Às vezes você fala que o zagueiro está jogando bem, e o médico que está lá na arquibancada diz, não está jogando bem não. Esse cara não deve ser ouvido? Deve, e deve discutir. Ah, você está errado. O Ramon, por exemplo, que é daqui de Feira de Santana, jogou no Bahia de Feira, que está no Vitória, que foi pro Cruzeiro. Questionado. Tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que dá no meio termo. Como é que você não discute isso, se há uma divergência? Então, se for só a minha opinião, achando que ele joga bem, e o ouvinte disser que ele joga mal, você fica só com a minha opinião, esse torcedor diz, não vou lhe ouvir não, porque você não deixa eu falar. Então, você consegue agregar, sim, a participação do ouvinte, do telespectador, com a participação do profissional. Bom, para finalizar, como é que está agora a questão da SEB sobre a sua
a sua gerência, sobre o seu contato, já que você deixa de não só falar com o pessoal, os cronistas da Bahia, mas também agora você está para todo o Brasil. Meu mandato acaba agora, inclusive, em fevereiro a gente vai ter eleição. Eu posso me reeleger mais uma vez com um mandato de 2 anos, 2 mais 2. Então, primeiro foi Heraldo Leite do Rio de Janeiro, comentarista da Globo. Segundo foi a gente aqui da Bahia. Terceiro deve ser São Paulo, o próprio Ademar que está aqui. Mas a SEB hoje tem um pensamento muito diferente de tudo que a gente já viveu na Abrace. Não estou falando mal de ninguém, falando mal da associação, até porque isso já mudou muito. A gente tinha um presidente na Abrace que tinha 25 anos e queria ficar mais 4 e por isso que veio a dissidência para a SEB. A SEB hoje mudou o estatuto para fazer tudo que a outra fazia, a gente faz diferente, ao contrário. Então a gente tem hoje 13 associações, começamos com 8 associações, mas são as maiores. Nós temos hoje 90% da crônica brasileira, dos profissionais, não temos os estados. Mas os estados que a gente tem os estados congregam 90% da crônica brasileira. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e assim sucessivamente. Então a SEB hoje está muito próxima da CBF. Na última festa que teve do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, que o Flamengo foi bem premiado, estava lá toda a diretoria da SEB. No congresso que a gente vai fazer agora no Paraná, que vai ser o maior congresso do Brasil, não é nosso, a gente foi convidado a fazer parte da Amo Esporte, que é um congresso que envolve todas as participações esportivas, medicina esportiva, preparação física, fisioterapia, fisiologia e imprensa. Quem é que está lá? A SEB, convidada. Mudamos nosso congresso de dezembro para fevereiro para atender, vai ser no estádio do Atlético do Paraná, com a feira que é da mesmo pessoal que faz a feira do automóvel em São Paulo. Então, veja o nível que a gente vai elevar a nossa crônica esportiva. E recentemente a gente teve uma resposta positiva da CBF, que foi naquela questão de cobrar ou não direito de transmissão de rádio. Isso ia acabar praticamente, dizimar o rádio esportivo, ia ficar somente as grandes emissoras pagando 200, 300 mil para transmitir um campeonato estadual. É inviável. A CBF nos chamou, a gente foi na CBF e o presidente Rogério Caboclo fez questão de dizer e mandou gravar: não é plano da CBF, não vamos cobrar de rádio, a não ser que no futuro algum deputado faça uma lei. E a gente estava com o senador Álvaro Dias, que é do Paraná, que estava com a gente lá na CBF e que bate de frente com a CBF, ou seja, a gente conseguiu reunir 2 inimigos históricos para resolver uma questão que interessa a todos nós. E não era nem uma questão nossa, pessoal, do profissional, era das rádios, era da ABERT, mas a gente conseguiu, já que era ideia da CBF, entre aspas, surgiu no Rio Grande do Sul do vice-presidente da CBF, Noveleto, a gente conseguiu dizimar isso e isso virou, graças a Deus, uma notícia positiva para a crônica esportiva. Então, é essa participação da SEB que a gente nunca viu ao longo das associações que a gente participou. Muito bem. Aqui é o seguinte, nós aqui estamos representando a Abraço Bahia, que é vinculada a Abraço Brasil, e que por você também estar nessa instituição que gira em torno do Brasil, também se coloca à disposição. Claro. Se tiver mais algum contato, alguma coisa para a gente realmente unir todo o território em torno desta entidade, nós vamos abraçar com certeza. Eu tive aqui em feira no último encontro de vocês, gostei muito, participação efetiva, maravilhosa, e vou contar sim com vocês, e pode contar com a gente também da SEB, porque é uma causa nobre, é uma causa que a gente está agregando o Brasil inteiro, principalmente a Bahia, Feira de Santana, o interior, porque a gente sabe das dificuldades que temos para enfrentar no dia a dia do rádio, da crônica esportiva principalmente, e nos colocamos também à disposição de vocês, Valdir. Muito bem. Ao lado de Márcio Martins para a Líder, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.